Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente a Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda de Gileade e Dan, toda a região de Naphtali. Meu Deus, piorou o foco. Meu Deus, agora não consigo ver na área. Toda a região de Naphtali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Negueb, toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade de Palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que eu prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei e seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até o passado período do pranto e luto. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio de espírito, de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra, pois ninguém jamais mostrou o tamanho do poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Glória a Deus. Moisés foi top. Eu falo, Paulo foi top, mas Moisés também, pô. O único que viu face a face de Deus. Glória a Deus. Nunca teve profeta maior que Moisés, igual nunca teve rei maior que Davi também, né? Tô honrado. Eu acho que é isso que Deus fala. O maior rei já. Agora 1 Coríntios. Aí focou. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e irmão Sóstenes, a igreja de Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos o que toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que teria recebido em Cristo. Pois todos os santos que estão com ele saúdam uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e opõem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas seus próprios apetites, mediante a palavra suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará a Satanás. Em breve, Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosipatra, meus parentes. E eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envio-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto enviam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do ministério oculto dos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem de Deus eterno, para que todas as nações venham crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada toda a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eita. Aí. Suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe que há divisões entre vocês. Com isso eu quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou Paulo, ou eu sou Apolo, ou eu sou Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Cristo e Gaio.
não, Cristo não, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estáfanas. Além desses, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus Salvador aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos o Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia e a sabedoria humana é a fraqueza, e a fraqueza de Deus é mais forte que a do homem. Peraí, a fraqueza? Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Ah, tá. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que era para o mundo loucura, para Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado, e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. Eu fui fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria dessa era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se eu tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Do Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para que os que são espirituais, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como as crianças em Cristo, como a crianças em Cristo. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dê a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuía a cada um.
Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. E eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas de madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas essas coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, sejam o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. Vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Caraca, forte isso. Vou até ler de novo. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas essas coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Glória a Deus, caraca. Forte, forte. Tudo meio que é concedido a nós, e nós completamente somos de Cristo. Somos concedidos a Cristo, e Cristo é de Deus. Por isso que eu falo, quando vocês estiverem em mim, e Paulo fala é muito incrível, né? É muito inteligente. Então ele puxa até o evangelho. Quando vocês estiverem em mim, eu em vocês, pediram o que quiserem e vos será concedido. Porque quando vocês estão completamente em Deus, tudo no mundo vai estar meio que a favor de vocês e vocês vão estar completamente a favor de Jesus. E Jesus está completamente a favor de Deus. Então, tipo, o objetivo principal de tudo você será concluído por causa que você está gloriando a Deus. Forte. Porque no fim das contas, se você está completamente nele e ele completamente em você, você vai servir completamente a Deus. E dessa forma você não vai buscar ouro, riqueza e nem nada. E aí acaba que alguns ficam, alguns recebem, outros não, depende da vontade de Deus, né? Pra que ele vai usar a pessoa e tal. E dessa forma a vida vai seguindo. Muito top, muito top. Glória a Deus. Somos de Cristo.